Alô, meu irmão, minha irmã, boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa meditação das leituras da solenidade da Epifania do Senhor. Nós costumamos fazer essa meditação ao vivo para poder estar ali também para respondermos as suas dúvidas. Mas Eduardo e eu estamos viajando e nesse local o sinal de internet não está muito seguro. Então nós optamos para não correr o risco de haver quedas e interrupções em gravar e disponibilizar o vídeo para que você possa se preparar bem para servir ao Senhor nesse final de semana. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ah, Se você está assistindo essa gravação no nosso horário normal de encontro ou em outro que te é mais oportuno, o que a gente espera é que as leituras dessa semana possam encantar o seu coração e te preparar para ser um bom servo de Deus. Vamos então, antes de mais nada, nos colocarmos na presença do Senhor, entregar a Ele todas as nossas dificuldades, todas as nossas revoltas, a nossa solidão, os nossos medos, as nossas necessidades emocionais, espirituais, financeiras, de relacionamento, de renovar a nossa graça ou a graça dele na nossa vida, o que é bem melhor. Que o Senhor olhe para nós do jeito que nós estamos e possa estender sobre nós suas mãos benditas e falar ao nosso coração, para que com o coração cheio de Deus nós possamos emprestar para Ele a nossa voz, para proclamarmos bem as leituras que Ele vai utilizar nessa semana para falar a todos os que são seus. Que o Senhor nosso Deus receba de uma forma particular todos aqueles também que se recomendaram às nossas orações. Pedimos particularmente pela Juliana, pelo professor Kassai, pela Leila, pela Edith, o seu Carlos, pela Mariane e o marido dela, a dona Elza, e o seu Neiva, e todos aqueles que nos pediram para que rezássemos por eles também, que o Senhor conhece todos os nomes. Que nada seja dito aqui essa noite, que não seja do desejo do Senhor, mas aquilo que Ele nos falar, que Ele possa gravar nos nossos corações com toda a sua bênção. Vamos então compartilhar a nossa tela, mas para isso eu primeiro preciso abrir o arquivo, né? Marinheira aqui de pouquíssima viagem, nessa forma diferente que a gente está fazendo nessa semana, mas já estou abrindo o arquivo para que a gente possa olhar para as leituras dessa semana. Muito bem, ok? Agora sim, compartilhando o arquivo. A primeira leitura dessa semana, meu irmão, é tirada do livro do profeta Isaías, no capítulo 60. Nessa semana nós estamos celebrando a Epifania do Senhor. O momento que aqueles 3 reis magos que viram a estrela do Oriente, seguindo os sinais dos tempos e as profecias anunciadas por Deus pelos seus profetas no Antigo Testamento, eles reconheceram ali o sinal de que finalmente estaria nascendo para Israel o tão esperado Messias.
Como havia sido prometido que o Messias seria o rei de Israel, eles foram seguindo a estrela e se dirigiram não a Belém, aonde a estrela indicava, mas foram até o palácio de Herodes buscar por Jesus. Por quê? Porque se quem havia nascido era o novo rei de Israel, o lugar mais óbvio para o nascimento desse rei seria no palácio. Então lá foram eles, chegaram lá e perguntaram para Herodes, e Herodes, rei de Israel, que naquela época era, na verdade, a forma como Deus usava ah, os seus servos para conduzir a sua palavra. Lembra, ele tinha usado já patriarcas, depois juízes, e depois os reis, também ao longo de toda a história do Antigo Testamento, também vários profetas. Então, desde Saul, depois Davi e Salomão, Deus não havia criado uma nova forma de conduzir o seu povo. Então, teoricamente, a sua justiça, a sua palavra e a sua verdade, ele deveria passar para os reis, para que os reis pudessem, então, orientar bem o seu povo. A missão de Herodes, então, como rei de Israel, era exatamente ser esse protetor, ser esse representante de Deus no mundo, queria cuidar do povo de Israel para garantir que a palavra de Deus sempre fosse conhecida naquele meio. Herodes estava ciente do nascimento do Messias? Não, não estava. Chamou vários sábios e os sábios então responderam para ele que, pelas profecias, o lugar do nascimento do Messias seria na cidade de Belém. Essa profecia, na verdade, está no capítulo 5 do livro do profeta Miqueias, que já anunciava que em Belém é que nasceria o filho, um novo filho de Davi, né? O novo rei de Israel, que na verdade nós sabemos que era filho não apenas de Davi, porque nasceu na tribo de Judá, mas filho do próprio Deus. Então, os reis magos se dirigem até Belém e encontram lá José e Maria com o menino Jesus envolto em faixas e adoram ao Senhor. Manifestam ao Senhor o reconhecimento da presença divina naquela criança tão pequena, tão humilde, tão desprovida de qualquer luxo, de qualquer pompa e circunstância que a gente naturalmente esperaria de um rei. Né? Então, as leituras desse final de semana vão nos falar exatamente dessa solenidade em que, ano após ano, a igreja celebra esse momento do encontro, da manifestação da divindade de Jesus na humanidade de uma criança. E essa presença divina é reconhecida, adorada, reverenciada pelos magos. E nós? Será que os nossos olhos estão abertos e atentos como os dos reis magos? Ou cegos como os de Herodes? O que nós vamos oferecer a Jesus como presente? Eles ofereceram ouro, incenso e mirra. Qual é o ouro que nós temos para dar para Jesus? Qual é o incenso? Qual é a mirra? Vamos tentar encontrar respostas ao longo dessas leituras. A primeira leitura é tirada então do capítulo 60 do livro do profeta Isaías e diz assim: Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti
apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de suas nações. E será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã e Efa a te cobrir. Virão todos os de Sebá, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Mas do bom de ser a gravação assim que não é ao vivo, você pode pausar, né? Se é possível. E a screen sharing is paused. Você está pausando o screen sharing. Qualquer coisa, vocês estão me vendo conversar com o Eduardo aqui. Senão vocês não estão vendo. Está pausando o sharing. Segue aí, vai. Ok. Agora, como é que eu despauso? Isso. Ok, qualquer coisa vocês me ouviram discutir com o Eduardo aqui. A vantagem que eu não usufruí de pausar para poder tossir. Muito bem, vamos lá, voltando então. O que essa leitura então nos apresenta? Uma coisa interessante, porque Jesus nasceu em Belém, os reis magos viram a estrela e seguiram a estrela até Belém. Foi lá que os reis magos chegaram para adorar Jesus, naquela criança que havia nascido de Maria, sobre a proteção de José. Mas essa leitura aqui fala assim: levanta-te, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti, Jerusalém, a glória do Senhor. A terra inteira está às escuras, mas você, Jerusalém, vê a luz de Deus que se acende sobre ti. A ti, Jerusalém, acorrerão todos os povos. E de Madiã e de Efa te trarão presentes, ouro e incenso, Jerusalém, e não Belém. Né? E é uma coisa interessante. O que acontece é que, na verdade, Jerusalém é sinônimo de todo o povo de Israel. Muitas vezes os profetas se dirigem a Jerusalém como se ela fosse todo o povo do Senhor. Porque em Jerusalém ficava o templo, o lugar do encontro entre o povo e Deus. Então, Jesus mesmo olha para Jerusalém e diz: ó filhas de Jerusalém. Na verdade, ele está falando a todas as mulheres da terra e não apenas Jerusalém. Então, não é que o profeta Isaías pensou que Jesus nasceria em Jerusalém e, na verdade, ele acabou nascendo em Belém. Não. O que está dizendo é: você, povo que aguardava uma promessa, levanta os teus olhos, olha ao redor. A manifestação de Deus já é possível de ser vista. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós estamos olhando para o lado, quando Deus já está diante de nós? Quantas vezes nós estamos distraídos na janela, esperando o Senhor chegar, quando Ele já está dentro da nossa casa?
Quantas vezes a gente desperdiça pensando num amanhã, ao invés de viver o dia de hoje, em viver a graça de hoje, em viver Deus que já se manifesta na nossa vida no presente. Então o profeta aqui diz: olha, levanta os olhos, olha ao seu redor, todos já se reuniram e vieram a ti. Então, nossa, acorda, desperta tu que dormes. Nós às vezes pensamos que Deus tem que fazer coisas magníficas para provar para a gente que Ele está presente. E na verdade, o que nós estamos celebrando aqui é a manifestação majestosa da presença de Deus em um simples bebê que não sabia falar, que não podia fazer nenhum milagre, que não podia, naquele momento, parar nenhuma tempestade, mas ele já estava ali. O pior cego é aquele que não quer ver. E muitas vezes nós fazemos de conta que não percebemos os sinais da manifestação de Deus, que já são tão visíveis na nossa vida. Olha ao seu redor. Deus não está longe. Ele não está surdo à sua solidão, à sua necessidade, à sua dor. Mas Ele está esperando que você abra os seus olhos e o veja, abra o seu coração e o acolha, abra os seus ouvidos e o escute. Ao vê-los, as pessoas que se reúnem para celebrar a presença de Deus, e essa é uma grande bênção que nós temos, é que o chamado para Deus é um chamado eclesial e não individual. Nós muitas vezes estamos fracos na fé, estamos vacilantes, mas graças a Deus temos tantos irmãos ao nosso redor que já viram os sinais que a gente ainda não enxergou, que já ouviram a verdade que o nosso coração ainda nega e que podem nos ajudar a chegarmos ao nosso destino, apoiados neles e na fé que eles compartilham conosco. E nós falamos sobre os presentes, né? Aqueles que vêm de longe, montados em dromedários, chegam trazendo o ouro, o incenso e a mirra. O ouro simboliza o que é material, o que é humano, o que é símbolo de poder, de majestade, né? Só os reis podiam usar vestimentas com ouro, palácios revestidos de ouro, né? Os homens fora da casa real não tinham tanto poder aquisitivo assim, para ter um jarrinho aqui e ali, um anel, mas não para se revestirem da majestade que o ouro trazia. Então, quando nós oferecemos a Deus o ouro, nós estamos confiando que tudo aquilo de material que nós necessitamos nos será provido por Deus. Então nós abrimos mão do que nós temos, porque sabemos que o que Deus tem para nós é algo muito maior. Esse é o senso, por exemplo, de nós pagarmos o nosso dízimo. Sabemos que não nos fará falta aquilo que a gente confia a Deus, porque o que Deus tem para nos dar é sempre muito maior do que aquilo que a gente oferece a Ele. Então, ofereceram a Jesus ouro, que eu nem sei para que eles usaram, porque em nenhum momento Jesus demonstrou ter riquezas, muito pelo contrário.
Ele disse que o filho do homem não tinha sequer onde pousar a cabeça. Mas eu imagino que de repente São José teve que fugir para o Egito, levando Maria e o menino Jesus. São José não falava a língua dos egípcios, nem sequer para se oferecer para fazer um trabalho dentro do seu ofício. Então, provavelmente, aquele ouro que foi oferecido a Jesus foi usado por São José nos primeiros tempos para acomodar a sua família, que ele precisava proteger com tanto empenho. Ofereceram a Jesus também um incenso. O incenso é o perfume que era oferecido no templo. Então, o incenso significa a espiritualidade, né? A nossa alma que se volta para Deus. É como se as nossas atitudes, aquilo que a gente pode ser e que a gente pode fazer, como se aquilo fosse usado, colocado à disposição de Deus para fazer com que a vida daqueles que nos cercam pudesse ser perfumada, com que a nossa santidade ou busca de santidade pudesse chegar, como diz São Paulo, como um perfume que alcança os céus e alegra o coração de Deus. Todo pai gosta de ver os filhos fazendo boas ações, fazendo o que é justo, fazendo o que é certo. Então, toda vez que nós temos opção de pecar e nós abrimos mão da nossa humanidade, da nossa carne, do nosso prazer, em oblação a Deus, em oferta a Deus, é como se fosse um perfume, um incenso que é elevado até os céus para o Senhor. Então, que possamos perfumar o nosso entorno, principalmente dentro das nossas casas, das nossas paróquias, dos nossos trabalhos, do condomínio onde a gente vive, nas nossas vizinhanças, da nossa cidade, no nosso país. Que possamos ser, nesse mundo, alguém que ajuda a Deus a tornar a vida uma vida perfumada. E finalmente, Isaías não menciona aqui, mas nós sabemos, o terceiro presente que foi oferecido a Jesus foi a mirra. A mirra é uma erva, um óleo misturado em ervas que era usado para embalsamar, para ungir o corpo dos mortos, para prepará-los para o sepultamento. Então, no momento que Jesus nasceu, os reis magos já ofereciam para ele também a mirra para a preparação do seu corpo, que nós sabemos não foi usado. Por quê? Porque Jesus morreu numa sexta-feira à tarde, então não houve tempo de preparar o seu corpo para o sepultamento. Maria Madalena ia fazer exatamente isso quando ela se dirigia ao túmulo no domingo de manhã. A mirra simboliza então a consciência de que nós temos ou deveríamos ter da temporalidade da nossa vida. Os nossos corpos, eles em algum momento vão precisar da mirra. Nenhum de nós nasceu para ser imortal nesse corpo que a gente vive. Então temos que cuidar bem deles, porque eles têm como missão nos manter até o momento que Deus nos chama. Mas nós não podemos nos tornar escravos dos nossos corpos, escravos de uma beleza, de um luxo, de uma ostentação, de uma aparência. Por quê? Porque, na verdade, o destino desses nossos corpos é serem envoltos em mirra, como bem já vimos na situação do nascimento de Jesus. Que possamos responder nesse dia da Epifania a Deus, as nações de toda a terra hão de adorar-vos ao Senhor.
e que nós sejamos um entre esses muitos que devem prestar a Jesus a adoração que ele merece receber. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir, e oferecer-lhe seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e Sabá hão de trazer-lhes oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes ele salvará. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Efésios e diz: Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Então, o que São Paulo está dizendo é que, embora Deus já tivesse dado pistas de como seria a salvação no Antigo Testamento, ainda havia muitas coisas que não estavam tão claras assim. Mas, diz São Paulo, aquilo que antes tinha sido oculto às gerações passadas, agora se manifestava, se revelava, se apresentava pelos santos apóstolos e pelos profetas. E qual é essa verdade? Qual é esse mistério? Que o papel de adorar e reconhecer a presença de Deus em Jesus não é só para o povo de Israel, é para as nações de toda a terra. Isaías já dizia que de todas as nações viriam santos e reis para adorar Jesus. Mas Israel não tinha entendido. E agora São Paulo deixa isso tão claro. Não, não é só para Israel. Não é só para Jerusalém. É para pagãos e judeus igualmente. Todos são admitidos à mesma herança. São membros do mesmo corpo. São associados à mesma promessa. Não é que os judeus venham na frente e lá atrás, em segundo plano, venha quem não é judeu. Não. Em Jesus Cristo, somos todos parte da grande promessa de Deus, já insinuada no Antigo Testamento, mas manifesta com toda clareza através da vinda de Jesus Cristo. E finalmente temos o Evangelho, que é tirado do capítulo 2 do livro de Mateus, que diz o seguinte: Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso,
O rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então, Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Então, o que nós vimos nas leituras desse evangelho é o que já tínhamos anunciado na primeira e na segunda leitura. Os reis magos vão procurar Jesus em Jerusalém, no palácio, e não em Belém. Ligando isso com a segunda leitura. Da mesma forma que os profetas dizem: e tu, Belém, de forma alguma és a menor entre as cidades, porque de ti virá o Salvador. Embora Jerusalém fosse a capital, Jerusalém fosse a cidade onde tinha o templo revestido de ouro, Belém, uma cidadezinha esquecida no tempo e no espaço, no interior da Judéia, foi de lá que veio Jesus. Da mesma forma, São Paulo nos diz: e tu, pagão, que não recebeu e não ouviu essas promessas no passado, de forma alguma vale menos nessas promessas que se manifestam agora. Por quê? Porque a mesma herança, a mesma promessa, o mesmo corpo de Cristo, você é convidado a integrar. Então, que de todas as nações, em todas as épocas, todos se lembrem de oferecer a Deus o seu ouro, ou seja, o que têm, o que podem, o que possuem, o que valorizam. O seu incenso, que é a sua capacidade de ser modelo de vida, de ser imagem e semelhança de Deus nesse mundo, de ser modelo de santidade, de ser inspiração para o outro, de ser fortaleza quando o outro está fraco. E mirra, a sua consciência de que a gente está plantando tesouros não nesse mundo. Por quê? Porque a nossa vocação é sermos cidadãos do reino dos céus. Uma boa semana para vocês. Lamento não ter conseguido fazer pessoalmente o vídeo como a gente costuma fazer, mas vou fazer o upload agora para que todos possam assistir e meditar juntos essa palavra do Senhor. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Semana que vem
Eu vou gravar amanhã e colocar disponível também amanhã à noite a meditação das leituras da festa do batismo do Senhor, que esse ano vai cair numa segunda-feira, então não teremos a meditação dessas leituras durante a liturgia dominical, então vou deixar lá para vocês, para que vocês possam depois acompanhar na segunda-feira. Um beijo, fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.